Ei, gente! Hoje eu decidi gravar esse vídeo para conversar um pouquinho com vocês a respeito das nossas marcações e emoções. Eu acredito que à medida que a gente vai vivendo, vamos sofrendo marcações no nosso psíquico, às vezes marcações positivas, às vezes negativas. E uma das coisas que eu tenho observado, tanto na minha própria experiência, quanto nos casos que eu acompanho, é que muitas vezes nós temos marcações que estão ligadas diretamente à nossa emoção. E aí o que acontece algumas vezes? Você já se deparou numa situação assim, em que você tem uma explosão de sentimento? Um sentimento vem com muita profundidade, de uma forma que você até se sente estranho, no sentido assim, poxa, será que tinha necessidade de eu sentir tão forte isso? Será que eu estou em sintonia? Né? É uma coisa até difícil de explicar para vocês, assim, porque o sentimento ele vem de uma forma tão forte e às vezes a pessoa que está à volta não entende, né? Ela muitas vezes devolve para a pessoa assim: nossa, mas por que você reagiu dessa forma? Não tinha necessidade de ser com essa intensidade toda. Porque parece algo que é desconexo mesmo. É como se tomasse uma proporção para além daquela situação. E muitas vezes é isso mesmo. A gente nem entende por que está reagindo daquela forma, com aquela intensidade toda, para uma situação X. E aí, o que eu percebo é que muitas vezes a nossa emoção, ela nos dá uma dica de algo que está mais profundo. Quando a gente experiencia uma situação de uma forma muito vívida, muito forte, muitas vezes ela está associada com uma marcação lá de trás, com algo que a gente vivenciou lá atrás e que ainda não foi elaborado. Então é como se aquela situação ali que a gente vivencia hoje arrancasse a casquinha daquela ferida lá de trás e aquilo ali sangrasse. Então, muitas vezes eu dou um exemplo para os meus clientes, que eu acho que ajuda a ilustrar o que eu estou falando. É que, por exemplo, vamos supor que eu estou com o meu braço machucado. E aí, acontece que alguém esbarra nesse machucado. E ele já estava ferido. Então, qualquer estímulo nessa área que já está ferida vai doer muito. Mas se o braço tivesse são, né, estivesse em perfeito estado, ia ferir ali, mas não ia ser com aquela intensidade de um braço machucado. Então, eu acredito que da mesma forma é o nosso psíquico. Às vezes a gente se depara com situações em que esbarra numa ferida nossa lá de trás. É algo que ainda não está resolvido e aquela situação bateu ali e como já estava ferido, toma uma proporção para além do que deveria ser. Então gera estranhamento nas outras pessoas, né? Tipo, gente, por que fulano reagiu dessa forma? Né, com essa intensidade toda, não tinha necessidade disso. E realmente não tinha necessidade disso, se ela não tivesse ferida antes. Então é muito um convite mesmo para olhar para si, para dentro, para repensar, né, em que momento da vida que eu experienciei algo parecido, em que eu tive no mesmo clima emocional. Às vezes isso dá uma dica. E num processo terapêutico isso ajuda muito a entender. E quando a gente toma consciência daquilo, aquela situação que a gente vivenciou no presente, ela é levada de uma forma mais tranquila. É como se a gente tirasse o peso dela de agora, porque a gente entende que não é essa situação em si
que me fez sangrar, que me fez chorar, que me fez sofrer, me fez sentir muita raiva. Na verdade, é uma carga que eu tô carregando há muito tempo. Então, quando a gente toma consciência disso, que a gente faz esse link, muitas vezes o processo terapêutico ele ajuda a isso, essa situação que a gente vivenciou no presente, ela liberta uma certa carga, fica um pouco mais leve. E às vezes vivenciar situações semelhantes daí para frente vai ser vivenciada de uma outra forma, de uma forma mais leve. É como se aquele braço que tivesse ferido, ele cicatriza ali, e aí as experiências seguintes já não dói tanto mais, porque a gente entendeu que aquela ferida não é desse momento agora, é lá de trás. Então a gente coloca no lugar essa emoção. Aquela emoção compete àquela situação. O que eu vivo agora compete a esse momento. Então é como se a gente aprendesse a filtrar. E é isso. Faz sentido para você o que eu falei? Você já teve um momento assim na sua vida em que você percebeu que tomou uma proporção para além do que precisava? E aí quando você para refletir, você vê que não é aquela situação em si que te feriu, ela só te lembrou que tem uma ferida lá de trás. E é isso. Um beijo para você.